Olá, estarei fazendo uma análise do Nanjum, por meio das energias que o tarô captarem dele no momento presente. Nessa tiragem também incluirei como ele está mentalmente e emocionalmente. No momento atual, a energia dele é regida pelo arcano da sacerdotisa. Nesse período, sua intuição está bastante aflorada. Ele está mais silencioso e observador. É possível que ele esteja tendo um turbilhão de sentimentos, mas guardará tudo para si. Ele não se abrirá sobre várias coisas para ninguém, nem para os outros integrantes do grupo. A sacerdotisa é uma carta que fala sobre a pessoa ter sentimentos, não somente amoroso, e não compartilhar isso com outras pessoas. Pode ser que ele esteja com novos projetos e nesse momento ele manterá em segredo. No campo profissional saíram 5 de ouros, ás de paus, rainha de ouros, rei de espadas, 6 de copas. Ele saiu de um período em que ele poderia estar sentindo muita falta dos palcos, das turnês, de interagir mais próximo com os fãs, talvez sem inspiração para compor. Em seguida surgiu o Ás de Paus, tendo um novo início para algo que renovou sua inspiração, despertou seus sentimentos, trouxe novas ideias. Esse novo projeto tirou da apatia e da carência profissional que ele estava sentindo. Rainha de ouros e rei de espadas, vejo como uma possível parceria dele com uma cantora, ou uma mulher ajudando ele nesse processo criativo, profissional. Essa mulher pode ajudá-lo a equilibrar a razão e a emoção. Essa parte finaliza com 6 de copas. Ele estará mais nostálgico, pensando em bons momentos que viveu na carreira. Talvez os projetos em que ele está envolvido façam ele resgatar memórias antigas. No campo afetivo saíram 7 de espadas, a lua, 10 de ouros, 4 de copas e 8 de espadas. O que estou vendo com essa configuração de cartas? Uma das coisas que eu vi é que ele estava em um relacionamento, e acabou acontecendo uma traição da outra pessoa. Não vejo que ele tenha feito isso. 7 de espadas fala de uma pessoa que ide pelas costas, fala de traição também. A pessoa que ele estava envolvido fez algo escondido dele. Pode ter sido uma traição, pode ter mentido sobre algo, escondido algo e ele levou um tempo para perceber ou descobrir. A lua mostra que ele não conseguia enxergar a situação como ela realmente era. É uma carta que fala de ilusão, de ter algo oculto. Ele ficou um bom tempo se iludindo nessa situação e mesmo após ter descoberto o que a outra pessoa fez ou fazia, ele relutou um pouco em sair desse estado e enxergar a realidade como ela realmente era. Ele tinha um relacionamento sólido com essa pessoa. 10 de ouros é a carta da estabilidade máxima. Nessa situação, no mínimo, ele namorava com essa pessoa. Muito provavelmente ele planejava um futuro ao lado dela e isso acabou desmoronando. Pode ter acontecido uma finalização entre eles. Em seguida vem 4 de copas mostrando o tédio afetivo dele. Se eles terminaram mesmo pelo que aconteceu, ele não vê graça na vida sem essa pessoa. Ele não se sente feliz longe dela. Mesmo existindo outras possibilidades amorosas, ele não sente vontade de se envolver com ninguém. Se ele ainda estiver com ela,
Mostra que ele sente falta de como o relacionamento era, ele sente tédio pelo momento atual deles, gostaria de que as coisas entre os dois voltassem a ser como antes. 8 de espadas mostra os medos que ele ainda sente por esse momento ruim afetivo. 8 de espadas é uma carta indica que ele tem medo de passar novamente por essa situação, ele está sentindo dificuldade em confiar novamente nessa pessoa ou em uma nova pessoa, ele tem bloqueios, está travado pelos medos. Outra situação que eu vi é que o Namjoon acabou auto-sabotando o relacionamento, ele tinha algo sólido com essa pessoa ou desejava ter, mas por medos, por insegurança, receio talvez da reação dos fãs, acabava sempre sabotando a relação de forma inconsciente. A lua mostra que ele tinha uma visão embaçada sobre a situação, via algo que não existia, exemplo, via problemas onde não tinha, via pessoa amada infeliz pelo relacionamento secreto. Mas isso não era verdade, essas atitudes de sempre sabotar o relacionamento inconscientemente, não conseguir enxergar onde estava errando, acabou minando um relacionamento que se ainda não era estável, estava se encaminhando para isso. No momento atual ele está entediado emocionalmente, não sente vontade de se envolver com outra pessoa, sente medo de acabar cometendo os mesmos erros e fica preso nessa situação, de não quero outra pessoa além dela. Mas tenho medo de feri-la com minhas atitudes de autossabotagem, então não vou procurá-la, mas não estou bem sozinho. Virou um ciclo vicioso, movido pelo medo, bloqueio, insegurança. A parte afetiva dele está travada nessa situação. Nas relações de amizade saíram 2 de copas, 5 de espadas, pajem de ouros, enforcado e a temperança. Tem um amigo próximo dele, pode ser dentro do grupo ou não. 2 de copas fala sobre sentimentos compartilhados entre duas pessoas. Nesse aspecto não é um sentimento romântico, vejo uma relação quase fraterna. Essa pessoa aparece aqui na energia do pajem de ouros, alguém jovem, dedicado, tem forte no mapa astral signos de terra. Touro, Virgem e Capricórnio, essa pessoa ainda é um pouco imatura, pode ter acontecido algum desentendimento entre eles por conta dessa imaturidade, essa briga acabou os afastando, por um tempo eles ficaram sem conversar ou interagir como antes. O enforcado mostra que a situação ficou estagnada, não vejo que romperam a amizade, só ficaram afastados, sem conversar, sem saírem juntos, se evitavam, e para que as coisas voltassem a ficar bem entre eles, um deles precisaria ceder, deixar o orgulho, o ego, de lado e estar disposto a conversar, resolver o que provocou a briga. Acredito que o Nan até tentou fazer as pazes, mas o outro ainda é uma pessoa imatura e não quis ouvir ou se desculpar. Por um tempo nenhum deles cedeu, a situação ficou parada. Essa área fecha com a temperança, mostrando que lentamente a relação voltará a se equilibrar. Eles irão aos poucos voltarem a conversar, saírem juntos, a amizade entre eles voltará ao normal. Na área familiar, as cartas que saíram foram pajem de espadas, rainha de paus, pajem de copas, 5 de paus e 3 de copas. Tem várias pessoas da família dele envolvidas aqui.
Dois pajens remetem a duas pessoas jovens, podendo serem imaturas. O pajem de espadas seria alguém mais racional, é uma pessoa que pode acabar falando algo que não deve. O pajem de copas é uma pessoa mais emotiva, mais sensível, porém ainda imatura emocionalmente. Rainha de Paus é uma mulher forte, independente e intensa. É muito possível que aconteça alguma briga ou desentendimento na família dele durante uma festa, um jantar, aniversário, noivado, um evento social da família dele, provocado por esses dois pajens. São dois jovens imaturos. Não vejo que seja o Nanjum em um desses pajens, vejo como familiares deles. É provável que seja o pajem de espadas que inicie esse conflito. Ele poderá dizer algo que o pajem de copas não goste ou fique magoado. A rainha de paus é uma figura importante na família dele, pode ser a mãe, tia, prima mais velha, alguém que precisará mediar esse conflito. O 3 de copas é uma carta que também significa celebração. Então esse conflito acontecerá durante um evento que reunirá quase toda a família dele. Digo isso porque apareceram três figuras da corte, de naipes diferentes, indicando uma boa variação de gerações dessa família. No final, os dois jovens irão se reconciliar e a família poderá aproveitar a celebração. Na parte mental dele apareceram Cavaleiro de Ouros, 10 de Copas, Cavaleiro de Copas, 7 de Copas e o Diabo. Os pensamentos dele estão bastante voltados para a área afetiva. Vejo ele até pensando em ofertar amor e estabilidade, porém ainda de uma forma não tão séria por ainda serem dois cavaleiros. O cavaleiro de ouro simbolizando o desejo dele ter algo mais estável, pode ser na carreira, no campo afetivo. Ouros é o naipe da solidez. Ele planejando como se movimentar para tornar algo que por enquanto só é idealizado em realidade. O cavaleiro de copas é o cavaleiro que vem ofertar o amor, ao lado do 10 de copas, que é a carta do final feliz, em que a pessoa está em um relacionamento feliz, estável, com planos para o futuro. Acredito que ele possa estar pensando em constituir uma família também, pela quantidade de naipes de copas e ouros que saíram. 7 de copas mostra uma pessoa perdida no meio das opções. É provável que ele não saiba como agir para tornar os seus desejos em realidade ou esteja em dúvida entre mais de uma pessoa. Talvez ele esteja confuso se esse é o melhor momento para iniciar um relacionamento, se ele deve focar mais na carreira. Ele pensa sobre isso obsessivamente por essa parte ser finalizada com a carta do diabo, que é uma carta que fala sobre obsessão. Ele deve pensar ou imaginar a vida de um homem comprometido. Uma vida familiar com muita intensidade. Talvez ele também já tenha uma pessoa em mente, alguém que ele deseja ofertar amor e estabilidade, porém ele está perdido entre os contatinhos, entre as opções, se é o melhor momento ou não, se ele deveria focar na carreira ou iniciar um relacionamento. Na parte das emoções dele saíram 6 de paus, pajem de paus, 9 de espadas, 9 de ouros, 6 de ouros. Vejam como as cartas conversam entre si. 6 de paus mostra o desejo dele a alcançar a vitória, o sucesso sobre uma situação, um problema.
Pajem de paus mostrando que ele é alguém que procura se aventurar, é uma pessoa com sentimentos intensos, mas está perdido entre as opções, no que fazer, como apareceu no plano mental o 7 de copas. No emocional é um pajem de paus, uma pessoa com sentimento, com paixões, querendo vivenciar algo novo, mas em seguida sairá um 9 de espadas, o tormento da mente, ele pensando noite e dia sobre isso, tendo até mesmo dificuldade em dormir, lembra do passado, dos momentos ruins que viveu em um relacionamento e sofre, pensa no futuro, planeja algo que parece ainda distante, sente ansiedade, volta para o presente, refletindo sobre sua vida atual. 9 de ouros, a carta da realização pessoal. Ele se sente realizado na carreira, sabe que alcançou uma estabilidade invejável. Mas quando chega na parte afetiva, ele não sente o mesmo. Ele não tem a estabilidade afetiva que tanto deseja e em seguida aparece 6 de ouros. Mesmo ele tendo pensamentos sobre ter uma pessoa ao seu lado, ter uma família e o final feliz sonhado, ele não consegue ser recíproco, não consegue compartilhar amor na mesma medida, ele está travado pelos medos, inseguranças, mesmo desejando e pensando tanto sobre isso. Eu falei sobre isso na parte afetiva dele, ter medos, bloqueios, mesmo sentindo tédio afetivo, querendo ter uma situação de volta ou ter uma pessoa, ele não conseguia sair desses bloqueios, medos, inseguranças, a vida afetiva dele estava travada. 6 de ouros mostrando que ele não consegue compartilhar amor, mesmo pensando e desejando muito. Se ele se envolver em um namoro agora, o relacionamento seria desigual. Ele precisa primeiro se curar emocionalmente, para que só então ele consiga ofertar amor e estabilidade, não mais como um cavaleiro de ouros e copas, mas sim como um rei de ouros e copas. Para o futuro próximo dele saíram as cartas nuvens, dados, caminhos, relógio, serpente. Vejo que ele continuará nessa confusão mental por mais algum tempo. Pode ser que o humor dele varie bastante. Ele continuará em dúvida sobre qual caminho escolher, o que fazer, mas ele estará se curando com o tempo dos medos, bloqueios e inseguranças que estavam travando sua vida afetiva. Futuramente ele pode conhecer alguém que desperte uma paixão em seu coração. A carta da serpente pode tanto indicar a cura na parte afetiva, quanto a uma mulher que ele poderá ter algum envolvimento, mas será necessário que primeiro ele trabalhe a parte emocional, para sair dessas dúvidas e confusões mentais que ele está enfrentando no momento presente.